Da mesa para comer, vocês sabiam? A ceia está aqui e nós somos uma família de Deus. Então Deus preparou o jantar para nós, a ceia do Senhor. E a ceia é um alimento totalmente espiritual. Ela não quebra nem o jejum se você estiver de jejum. Glória a Deus. Você pode estar de jejum, ceiar e continuar de jejum. Porque a ceia é espiritual e não física. Quem já encontrou, fala amém. Está perto de Gênesis, amém? Uai, uma afiada na palavra, hein? Vamos ler então compassadamente. Deixa eu olhar no relógio. Relógio, por favor, fica onde? Tem que tirar aquele relógio dali, mamãe. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso dos outros, amém? Para aviso nosso, para quem já são chegado o começo dos tempos, não é assim? O fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida, não que esteja, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Podeis assentar. Irmãos, acompanha aí na sua Bíblia. A Bíblia diz, ide e ensinai. Não somos nós que ensinamos, mas o Espírito de Deus ensina para nós. Eu quero dizer para os irmãos que todas as palavras que saem daqui do púlpito agora, primeiro ela fala comigo. Depois é que ela vai falar com vocês. Como assim, presbítero? Ela não está saindo de dentro de mim? Como? Eu olhei, ela entrou pelos olhos, entrou no coração e agora sai pela boca. Estão entendendo? A Bíblia Sagrada está dizendo, ora irmãos, é Paulo falando. Porque muitas vezes a pessoa fala, isso é coisa do passado, isso aí já passou há muitos anos, isso não tem problema, aquilo outro não tem problema. Só que nós temos que tratar com um ser onipotente, onisciente e onipresente. Sabe tudo, vê tudo e tem todo o poder. Com este ser chamado Jesus Cristo, o juiz de toda a terra, com esse é que nós vamos tratar. Sabendo que vamos tratar com alguém que tudo sabe, o que nós devemos fazer? Preparar. Paulo
meus irmãos, necessitava avisar a igreja de Corinto a respeito de muitos comer a ceia do Senhor e não participar. Comer para a própria condenação e não receber a virtude do Espírito de Deus. Ele disse, ora, irmãos, Paulo diz, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Porque muitas pessoas dizem, olha, o povo de Israel não era batizado, como eles participava da ceia e tudo. Então Paulo necessitou escrever essa parte para provar, meus irmãos, que quando nós somos batizados, nós somos separados do mundo. E uma vez que você entrou no caminho que é Jesus, jamais você pode voltar para trás. Você tem que seguir em frente. Mesmo que venha barreira, mesmo que venha luta, você tem que seguir para frente. O dia em que a sua frente também tampar, então você sobe para cima, porque para cima nada pode te impedir. Por isso que Paulo diz, olha, eu não quero que vós ignoreis do que vou falar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Estão entendendo? Todos foram batizados. Como? Eles passaram pelo mar. E quando eles passaram pelo mar, espiritualmente eles estavam sendo batizados pelas águas, pela fé. Foram batizados na nuvem. A nuvem que seguia era uma nuvem de fogo. Quem era aquela nuvem? Era o Espírito de Deus que hoje batiza nossas vidas, meus irmãos. Glória a Jesus. O povo de Israel foram batizados na nuvem, que era o Espírito de Deus em fogo, e no mar, que era as águas, a limpeza dos pecados. Aqui nós vemos, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3, eu estou andando um pouco rápido, vou ver se eu consigo acompanhar aquele relógio. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, todos. Perante o Senhor, não tem grande nem pequeno, médio, gordo ou mago. Deus quer ver em nós, é o fruto da santificação. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Quando nós vamos celebrar a ceia, é certo que a irmã que está num grupo de oração, círculo de oração, no céu você vai ter um cargo maior se você perseverar até o fim, porque você tem uma ocupação. É certo que as irmãs jovens vai ter, os jovens, um cargo maior no céu, porque tem um cargo na igreja e se for até o fim terá. É certo que nós, os presbitérios, teremos um galardão maior se nós perseverarmos até o fim. É certo que a igreja terá um galardão grande também, porque a sua parte você está fazendo. Agora, quando se trata da santificação, Deus não faz acepção dentro da igreja. Por isso, e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Quem vai comer da ceia do Senhor hoje? Levanta a mão. Mas será que não vai ser repartido um pouco mais especial para um? Um é mais rico, outro é mais pobre? Será que não vai dividir isso aí, não? Todos vão participar do mesmo manjar. O manjar espiritual que eles participaram era a ceia do Senhor celebrado pela Páscoa em Israel. A palavra de Deus segue dizendo, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era, e Cristo disse, este é o meu sangue. Estão entendendo? Todos beberam do mesmo sangue de Cristo. Todos comeram do mesmo pão que é o corpo de Cristo. Por que na santificação, na doutrina, um vai obedecer e outro não vai obedecer? Meus irmãos,
uma igreja que se une contra o pecado, nenhum problema nem entra dentro desta igreja. Vocês sabem por quê? Aonde a irmã põe o pé, o Espírito de Deus está com você. Aonde o irmão põe o pé, o Espírito de Deus está com você. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem aí Cristo anda com você? Jesus anda com você, levanta a mão. Só quem Jesus anda com você. Então, a pedra te segue você. E a pedra que te segue é Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos, está dizendo no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Aí está o perigo. Alguém vai chegar perante o Senhor e vai dizer: Senhor, sim, eu comi na tua presença, ensinaram na minha rua, eu estive na sua igreja o tempo todo, e o Senhor não se agradou. O Senhor dirá: apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O Senhor é injusto? Será que o Senhor não é injusto? Não. Por que não é injusto? Porque o Senhor está dando tempo para nós, meus irmãos. Às vezes, se você peca contra Deus, você sente que pecou, corre perante o Senhor, para que o Senhor te perdoa e não peques mais. Como a Bíblia diz, meus irmãos, vai e não peques mais. A palavra de Deus no versículo 6 diz, veja bem, melhor dizendo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, morreram muitos. Quem conhece alguém desviado, levanta a mão. Tem mais desviado do que os que estão na igreja. Estão entendendo? Deus não se agradou e ficaram prostrados no deserto. Estão entendendo? O deserto de hoje é o mundo. O povo tirado do Egito somos nós, que fomos tirados do Egito. Egito simboliza mundo do pecado, da idolatria. E nós fomos tirados do mundo. Mas Deus não se agradou de muitos. Por quê? Muitos estavam na televisão, muitos estavam andando de saia rachada, muitos estavam jogando futebol, muitos estavam usando algo que não agradava a Deus. E foi Deus que expulsou da igreja? Não. Desgostaram, perderam a graça e saíram. O livro de Salmo diz: os amaldiçoados. Se você é desviado, está aí, é esta palavra, os amaldiçoados que desviaram do Senhor. É o que a Bíblia fala, meus irmãos. Por isso o maior privilégio não é você ter na sua casa, meus irmãos, uma mansão. O maior privilégio não é um cargo. O maior privilégio não é ser bonito fisicamente, porque tudo isso a terra vai comer. O maior privilégio é você estar de cabeça em pé diante do Senhor para participar dessa ceia do Senhor. Glória a Jesus. O versículo 6 diz, alguém poderia dizer: o que é isso, presbítero? Isso aí foi coisa do passado. Mas Paulo responde no versículo 6, estas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ele disse, aí foi posto em figura, igreja, não se engana. Irmãos, o amor à palavra de Deus, meus irmãos, não é o pastor pregando todo dia que vai salvar a sua alma, não. Não se engana com isso, não. Faz a sua parte. Você já conhece a doutrina, anda nela e Deus será contigo. Glória a Jesus. Glória a Deus. A boca do pastor é como um homem no alto de um mastro,
gritando para o povo: não entra nesse rio! Por quê? Porque tem jacaré e vai te comer. Aí a pessoa vai até na beira do rio, quando ele vai entrar, alguém grita: não entra nesse rio! Aí ele volta para trás, e o que acontece? Ele não é comido. Assim é o crente, meus irmãos. Cada vez que a Bíblia é aberta, a repreensão vem de Deus, na palavra. Para quê? Para você não cair no buraco. Para você não cair nas mãos de Satanás. A Bíblia é um aviso para nós. O versículo 6, e estas coisas foram feitas em figuras. Meus irmãos, vocês já viram alguém fazer um prédio? Quem já viu? Eles chegam lá e não faz uma figura antes, não faz nada. Chega lá, abre um buraco, joga a massa, sobe aquele prédio bonito. É assim ou não é? Quem concorda? Errado. Sabe por quê? Eles primeiro, os arquitetos trabalham, desenha. Vai dar certo? Vai. Então desenha, faz um prédio bem bonito, tá entendendo? E aquele prédio lindo que ele fez, agora que vai lá o engenheiro, vai medir, ver a estrutura, a profundidade, tudo calculado. Aí eles estão mexendo, você vê aquele prédio bonito aqui. Quando você chega lá, só está aqueles buracos feios. Depois de tempos, você vai lá, está um prédio do mesmo jeito do que o primeiro foi feito aqui. Este foi feito em figura. Israel, o tempo de Noé, morreu quantas pessoas? No tempo de Sodoma e Gomorra, quantos morreram? Quantos foi destruído porque Deus deixou eles para lá? E a Bíblia está dizendo, meus irmãos, não se esqueça que estas coisas foi posta em figura. Aqueles que não obedeceram às verdades de Deus será prostrado no deserto e perderá sua alma no último dia. Estas coisas foram feitas em figuras do que pode acontecer com a igreja também nos últimos dias. Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. O mundo está com o bocão aberto. Jesus está com as mãos estendidas. Deixa o mundo e agarra nas mãos de Jesus Cristo. Meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Oh, glória! O povo assentou-se a comer, né? Todo mundo comendo, pega sério. Tá entendendo? Porque nós vivemos por fé e não por vista. Tá entendendo? Por vista você tem que ver um Jesus pendurado ali, uma santa do outro lado, mas por fé não. Você não vê Jesus, mas você sente Jesus. Nós não vivemos mais por vista, meus irmãos, é por fé. Quando você pegar a partícula do corpo de Cristo, não é mais um pedaço de pão. Quando você pega o cálice, não é mais o vinho, ou a uva exprimida, ou o suco, como quer entender. Mas quando você pega na transformação da oração, dos pastores, presbíteros, agora já não é mais um simples suco, mas para nós é o sangue de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora eu digo para vocês, vamos assentar, comer e levantar-se para folgar? Sabe o que é folgar? Está escrito lá no livro de Êxodo 32. Está escrito, registrado sobre o bezerro de ouro. Quando o povo faz uma festa mundana nas igrejas da sinagoga, eles matam boi, eles fazem churrascada, e o povo come, levanta e folga. É um baile para lá e para cá. Veja bem, depois vai jogar bingos, depois vai jogar aquilo, e depois começa os escândalos, a prostituição, os namoros escandalosos. Aquele povo
Sentaram para comer e levantou-se para folgar. Mas o povo de Deus não, meus irmãos. O povo de Deus se assenta para comer e levanta para glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, nunca tenta a Deus, meus irmãos. Tem homem, tem mulher que tenta a Deus. Prostitui, adultera e pensa que está escondido diante dos olhos de Deus. Não tenta a Deus, porque Deus não deixa ser tentado, diz a Bíblia. Meus irmãos e minhas irmãs, a ceia do Senhor é algo espiritual. Não adianta ninguém dizer, olha, eu me arrependo. Amém. Amanhã ele peca da mesma coisa. Ele está tentando a Deus. Agora eu pergunto para vocês, alguém aqui é maior do que Deus? Aponta um para mim. Se não tem nada maior do que Deus, e nós somos amigos de Jesus, irmão de Jesus, como diz a Bíblia nos chama de filhos de Deus. Não tem outro maior, meus irmãos. Então, seja na luta, seja na perseguição, vamos honrar o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Veja, meus irmãos, não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Tem irmãos, aqui cedo eu nem vi, graças a Deus, que eu reparo um pouco isso na igreja. Tem irmãos que tomam como um pedaço do corpo do Senhor, levanta. Aí ele toma o cálice. Quando ele acaba de tomar o cálice, ele põe o cálice lá no banco e vira as costas e vai embora. Está entendendo? Isto é falta de educação espiritual. Essas são as pessoas que senta, come e levanta para folgar. Não tem respeito a Deus. Estão entendendo? Acabou de tomar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, pegou a vasilha com o resto, deixou lá como se fosse qualquer coisa e foi para casa. Ele está tentando a Deus. O versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Deus é injusto? Como Deus matou 23.000 num dia, só porque não obedeceu a Deus? O que tem isso, meus irmãos? Deus, por acaso, meus irmãos, é um boneco? É? Tem muitas pessoas que brincam de gato e rato, querendo brincar assim com Deus. Hoje volta para Jesus, amanhã está no mundo. Amanhã volta para Jesus, depois da manhã já está no mundo de novo. E se ele acabar de sair e morrer, para onde vai? Permite-me dizer algo, meus irmãos, de muita importância. Muitos tentam a Deus, porque pensam que Deus é um velhinho, de barbas compridas, um velhinho igual o presbítero Lino, mas de barbas compridas, uma bengala na mão. Caduco, porque não lembra de mais nada. Outros pensam que Deus é um menino pequeno, que nem aprendeu a falar ainda. Outros já pensam diferente. Pensam que Deus, Oricanda Lamas, é uma pessoa que não tem uma mente certa, louca, que não sabe o que faz. Meus irmãos, o sábio, os verdadeiros cidadãos do céu, sabe que Deus não é velho, que Deus não é menino, que Deus não é louco. Deus te chamou, Ele vai dar conta de você. Deus sabe o que está fazendo. Ele preparou o céu, meus irmãos. Glória a Jesus. Oh, presbítero. Presbítero. O que é isso, presbítero? Deus não é menino, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus vai destruir essa terra.
A Bíblia diz que Deus vai queimar os ímpios. Quem são os ímpios? São as crentes que andam de calça comprida, corta o cabelo, usa brincos. São os crentes hipócritas, que vivem nas televisão jogando bola, revistas imorais. Meus irmãos, estes são os ímpios. Vocês sabem por quê? Porque aquele que não aceitou a Jesus, ele não é o ímpio, ele é um perdido. Agora o ímpio terá um julgamento ainda pior. Meus irmãos, conhecendo nosso Deus, sabendo quem é nosso Deus, vamos nos unir, meus irmãos. Une em oração. Se você vê a sua irmã caindo, dá a mão a ela e puxa para cima. Se você vê o seu irmão caindo, aconselha ele, dá a mão e puxa para cima, meus irmãos. Vocês sabem por quê? Porque o nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor, meus irmãos. Ele é Deus e não há outro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a serpente é quem? Quem é a serpente? A serpente é Satanás. E vocês sabem por que pereceram pela serpente? Porque não obedeceram a Deus. Estão entendendo? Tinha gente que estava caído lá no chão, e quando Moisés falava, olha, levanta, olha aqui para a serpente de metal, muitos falavam, eu nem vou olhar não, Moisés está com isso daí. Estão entendendo? Não creram. E morreram 20 mil. Estão entendendo? Mais de 23 mil morreu num só dia. Irmãos, tenham temor de Deus, não tente a Deus, meus irmãos. Se for para você tocar nesse corpo e neste sangue, sem você ter fé que é o corpo de Jesus, não põe as mãos não. Não põe, porque você vai tentar a Deus e vai destruir a sua própria alma. Não tenteis a Deus. Ninguém, meus irmãos, pode viver tentando a Deus. A Bíblia Sagrada está falando no versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quantos já pereceram pela serpente? Sabe por quê? Lá fora anda desorganizado, desordenadamente, no dia da ceia, ó. Está entendendo? Não sente nada de Deus. Irmão, você tem que entender uma coisa. Se nós não sentir nada de Deus, alguma coisa está ficando errado na nossa vida. Porque o Espírito de Deus já foi derramado uma vez. Ele não vai ser derramado mais não. Ele está dentro de você. Glória a Jesus. E não tentemos a Cristo. Às vezes a jovem não está tentando a Cristo, dá uma namoradinha lá fora e depois está cantando para Jesus. Será que a minha irmã não está tentando a Cristo? Lá fora é uma roupa tão fininha que aparece até as roupas íntimas. Às vezes corta a ponta do cabelo, amarra para dentro. Quando você chegar na porta do céu, o anjo vai pegar a ponta da espada e vai levar a pontinha e vai tirar, desamarrar o seu cabelo. Está entendendo? Será que os meus irmãos não estão usando bermuda, calções dentro da sua casa? Será que não está saindo de toalha no meio dos seus filhos? Escandalizando a sua própria casa? Será que você não está tentando a Cristo, meus irmãos? Se você estiver fazendo isso, você está tentando a Cristo. E está tentando a sua própria alma. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, nós já fomos comprados com preço de sangue, meus irmãos. Meus irmãos, tem alguém maior do que Deus? Tem alguém maior do que o Espírito de Deus? Tem alguém maior do que Jesus? A Bíblia diz que os três é um.
E os 3 habitam em você. O versículo 9 diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Irmãos, nunca se engana. O reino de Deus não é, meus irmãos, apenas por causa de um barulho destruidor. Quem é o destruidor? Você sabe o que Satanás faz? Satanás, meus irmãos, é uma caveira. Satanás não tem corpo. Estão entendendo? Satanás era um senhor muito lindo. Era muito bonito, o mais bonito do céu. Está entendendo? O que Deus fez, a criatura que Deus fez. Ele era o mais lindo. Então ele deixou o orgulho crescer. Como a beleza de Deus não entra no inferno, Deus tirou. E agora o diabo é uma caveira, é uma pessoa muito feia. Estão entendendo? O diabo não é bonito como eles pintam na parede, faz de rabo, de chifre. O diabo não é assim. Ele é um corpo semelhante, mas é feio. Estão entendendo? Agora ele é o destruidor. Ele não morre, meus irmãos. Bobo é o crente que brinca com o diabo. O diabo não se brinca, se expulsa. Não pelos nossos méritos, mas pelo nome de Jesus. Glória a Jesus. Veja, meus irmãos, a Bíblia está dizendo que muitos foram destruídos pelo destruidor. E o destruidor sabe aonde ele fica? Dia e noite rodeando o crente. Estão entendendo? O que o diabo vai fazer lá na praia? Fala para mim. Quem que ele vai tentar ganhar lá se tudo que está lá nu já pertence a ele? O que o diabo vai fazer numa sala de baile? Ali um se mata os outros porque não tem o Espírito de Deus. O que o diabo vai fazer, meus irmãos, no meio do pecado? O diabo está de olho em nós, meus irmãos. Não se engana com isso, não. Só que tem um que chegou primeiro. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor e o anjo está ao arredor de nós, meus irmãos. Glória a Jesus. Não tentemos ao Senhor. Se você pegar o corpo do Senhor como se fosse um pedaço de pão comum, não pegue, porque você vai tentar a Deus. Se você for pegar o cálice para beber, se fosse para uma coisa comum, abria as portas, chamava todos os católicos, igual muitas igrejas mundanas faz, e dá ceia para todo mundo. Só que aquela ceia não é ceia, não é transformada. Porque Jesus não brinca com ninguém. Ele só vai transformar aonde há santificação, meus irmãos. Vocês acham que qualquer um chega aí, pega o pão, levanta e Deus vai transformando? Não. De maneira nenhuma, meus irmãos. Deus transforma porque vós temeis a Deus. E Deus transforma porque esse alimento é vida para nós. O versículo chave 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Estão entendendo? Tudo isso que veio para o tempo de Israel é figura do que pode acontecer hoje com qualquer um de nós. Está entendendo? Se eu não estivesse pregando para mim mesmo, nenhum presbítero, nenhum diácono nunca tinha desviado do evangelho. Estão entendendo agora? Esta palavra é para todos nós reunidos. Estão entendendo? A Bíblia está dizendo, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Então não é o presbítero Lino falando, é Deus avisando nós. Cuidado. Irmãos, se vocês estão indo aqui em direção à ponte de Niterói daqui, e de repente tem uma placa, proibido passar, perigo, o que você vai fazer? Como é que aquela placa se chama? Aviso, ela está te avisando, alertando ou exortando. Aqui está a placa do reconciliamento, avisando e exortando. Cuidado! Cuidado, meus irmãos! Uma vez que você levantou a sua mão, quando o homem e a mulher que serve o exército levanta a mão no quartel, pela bandeira, o que ele fez? Ele jurou bandeira.
E se ele for para a guerra, ele tem que defender a pátria ou não tem? Tem que defender a pátria. A pátria. Veja bem, quando você levantou a mão para Jesus, nós juramos a bandeira do Espírito de Deus. A nossa pátria não é mais a terra. A nossa pátria é o céu. E nós temos que defender a pátria que é o céu, meus irmãos. Glória a Jesus. A pátria da terra se defende com tiroteio. Mas a pátria do céu é com humildade de espírito. Diz o versículo 11, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Já pensou que coisa gostosa? Nós estarmos aqui todo mundo alegre, aqui na presença de Deus, e de repente a trombeta de Deus toca. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam, meus irmãos? Vocês já pensaram, você agora sai daqui um pouquinho tarde, vai andando na rua, de repente é o arrebatamento? Já pensaram? Meus irmãos, não tenham uma fé de papel que não possa molhar. Não seja, meus irmãos, com a sua fé, como se fosse, meus irmãos, açúcar que derrete. Mas tenha uma fé viva no Senhor. Irmãos, o crente tem que bater o pé. Eu sou um servo de Deus, Satanás. Você tem que exigir, você tem que usar o poder que Deus te deu. Glória a Jesus. Estas coisas foi morto pelas serpentes, Noé sua arca, Sodoma e Gomorra, foi posta como exemplo, e está escrito, estão entendendo? Está escrito, como aviso nosso, está entendendo? É Deus avisando. Meus irmãos, não tem fim de tempo para Deus. Vocês sabiam que não é Deus que precisa que nós se salva, é nós que precisamos se salvar? Muitas pessoas jogam a culpa em Deus. Deus, joga a culpa em Deus dos seus erros, meus irmãos. Não joguem a culpa em Deus. Deus não tem culpa de nada. Ele já fez a parte dele, enviou Jesus com todo carinho. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, subiu, enviou o Espírito Santo. Ele já fez a parte dele. Agora quem tem que fazer a parte é nós. Estão entendendo? O versículo 13, aliás, o versículo 12 diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Sabe por que está escrito? Porque muitos tentam a Deus. Às vezes lá fora, uma mulher está desprevenida, às vezes uma prostituta, ou seja lá o homem que for, um ladrão, um assassino, e de repente ele aceita Jesus. Aí ele vem todo moribundo. Chega na presença de Deus de cabeça baixa, na presença do altar, eu te aceito como meu Salvador. Às vezes até meio embriagado, aí vai orar. Senhor, eu te aceitei. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fala: olha, Espírito, entra nele. Aí o Espírito entra nele, o Espírito Santo. Batiza ele com todo carinho. Tira dele aquele mal que vinha trazendo sobre ele. Limpa ele bem limpinho. Depois dele bem limpinho. Porque não é fácil, meus irmãos. Nascer de novo não é fácil, não. Quando uma mulher vai dar à luz, permite-me dizer que quando chega a hora da mulher dar à luz, queira, não queira, ou morre, não morre, o menino tem que ser nascido, tem ou não tem? Assim é o nascido de novo, é com sangue, é com força, é com luta. Está entendendo? Ou ele nasce, ou ele morre, porque ele já conheceu a palavra e volta para o mundo. Estão entendendo? Amém? Amém? Veja bem, meus irmãos. Aí ele vem, depois que Jesus limpa ele, aí agora ele, em vez de Jesus exigir dele, ele começa a exigir de Jesus. Se o Senhor não me der isso, eu saio da igreja. Se o Senhor não me der aquilo, eu vou abandonar tal coisa. Se o Senhor não me der isso, Senhor, até tantos dias, eu não vou ser mais crente. Como se Deus fosse um boneco de brincadeira.
Meus irmãos, não tente a Deus. Quando você exigir alguma coisa de Deus, exigiu, ainda não recebeu, comece a agradecer a Deus. Não tente a Deus, não irrite a Deus, porque a ira de Deus virá sobre a terra. Mas não é agora não, meus irmãos. Prepara para subir, porque depois que nós subirmos, aí é que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Essas mortes, hospitais cheios, isso não é nada, meus irmãos. Isso não é nada, porque a ira de Deus virá sobre a terra. Por isso a Bíblia diz, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não fique empurrando o seu irmão. Olha, o obreiro tal não presta. Aquele outro não vale nada. Aquela irmã lá, Deus me livre. Acha só ele que é santo. Cuidado. A repreensão da igreja está na mão do pastor da igreja. Corrigir a igreja está o cajado na mão do presbítero Robinson, porque ele é o dirigente. Eu estou falando isso como exemplo. De uns acusar os outros. Irmãos, se isso não tem aqui, não deixa isso entrar na vida de vocês. Se você cuida que você está em pé, olhe, não caia, senão você não vai levantar mais, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. O versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O homem pode tentar as nossas almas. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Irmãos, abra sua Bíblia em Judas rapidamente. E já vamos descer para lavar as mãos. Glória a Jesus, só para concluir o aviso de Deus sobre as nossas vidas. O livro de Judas. Judas tem quantos capítulos? 3? Quantos? Só um, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Judas só tem um capítulo. Preste bem atenção. Versículo 5. Versículo 5. Judas era irmão de Jesus. Quem sabia disso? Era irmão físico de Jesus. Este Judas aqui, ó. E ele conhecia o seu irmão muito bem. Ele podia chegar para nós e escrever, olha, eu vos digo que Jesus é misericordioso, que ele não vai punir ninguém. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, ele vai salvar tudo. Judas podia ter feito isso, ele era irmão físico de Jesus. Mas olha o que ele escreveu, confirmando a palavra de Paulo. Judas, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto. Por quê? Porque ficaram sabendo no Velho Testamento, ficaram sabendo agora no livro de Coríntios, e agora Judas fala, vocês já sabem. Uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Estão entendendo? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Agora veja o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quem entendeu? Quem não permanecer na doutrina, desviar, vai para onde? A palavra de Deus está diante de vocês. Aquele que não permanecer vai para onde? Fogo eterno. Meus irmãos, um conselho final. Escapa-te da morte. Tema a Deus. Não olha nem para um lado e nem para o outro. Trabalhe. Ajude o que você puder na igreja.
e deixa a sua coroa para você receber lá no céu. Porque o Senhor virá e breve levará a sua igreja para eternamente nós morarmos lá no céu. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus? Quem esqueceu o seu relógio hoje em casa? Levanta a mão. Graças a Deus, tem um monte. Irmãos, nós vamos lavar as nossas mãos, amém? Glória a Jesus. Quem vai cantar aqui? Quem cantar aqui se alegrará. Quem cantar aqui vai se alegrar, né? Glória a Jesus. Palmas que louvam o Salvador. Nosso irmão, tá? O nome do Senhor. Não é você que levou os 2 peitinhos lá, não, né? André tinha fé, hein? Palmas que louva a Deus. Amém, Jesus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem crê que Jesus está em nosso meio, diga amém. Quem está preparado para participar do corpo e do sangue de Jesus, diga aleluia. Palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Mais alegres ainda. Cante comigo. Quem cantar aqui se alegrará. Toda igreja. Isso. Cantarei. Na presença do Senhor. Amém, Jesus. Quem quer ouvir o coral louvar a Deus com hino, diga amém. Então vamos ouvir o coral que vai louvar a Deus com hino, para que a presença do Espírito Santo seja manifesta em nossa vida. Amém. Digam graças a Deus. Fiquem todos de pé, em nome do Senhor Jesus, toda a igreja de pé. Os presbíteros, os diáconos vão orar para a consagração dos pães, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Digam aleluia. Glória a Deus. Irmãos,